Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, comprador, com assuntos relevantes e a participação de profissionais experientes no mercado, e um ambiente bastante descontraído. Olá pessoal, eu sou André Gugel, eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O programa de hoje é sobre o novo comprador com a visão dos headhunters. É um programa muito especial que fala sobre como os headhunters enxergam esse profissional de compras de hoje e do futuro. E os patrocinadores do Papo de Comprador são Level, soluções especializadas em procurement, Avipan, viagens corporativas e eventos, e também contamos com o apoio de RCon Online. Olá pessoal, estamos aqui de volta com a parte 2 do episódio sobre a visão dos headhunters e do pessoal de desenvolvimento humano, né, Adriana? Sobre a área de compras e a volta do recrutamento, a volta do mercado e o reaquecimento, né? Então, na parte 1, a gente conversou bastante sobre competências, sobre como está o mercado, como essa volta do mercado está acontecendo pós-pandemia, e agora, já emendando a próxima pergunta, eu queria saber de vocês, a gente falou um pouco na parte 1, mas agora aprofundando um pouco mais sobre as soluções digitais. Vocês acreditam que as soluções digitais, RPA, o desenvolvimento dos ERPs, chatbot, tudo que está aparecendo por aí, vai substituir massivamente o comprador? Vai haver assim um declínio a médio e longo prazo dessa carreira? Como que vocês veem isso? E eu queria começar com você, Adriana. Bem, do que eu observo, né, nesse cenário, eu penso que vai sim impactar naquele comprador que é o comprador mais operacional, tá? Porque a tendência é que essa economia digital, que a inteligência artificial, ela vá assumindo aquelas atividades que são mais operacionais, né? O que deixa espaço para um comprador mais estratégico, né? Então, aquelas pessoas que ainda estão nesse estágio de desenvolvimento mais operacional vão ser muito impactadas, assim como todas as áreas, não só o comprador, né? Mas todas as profissões. Os nossos maiores temores com relação ao futuro nas organizações é que nível de impacto, né, a inteligência artificial e a economia digital vai trazer para as pessoas que estão nas operações, né? Porque certamente vai impactar, como todas as revoluções tecnológicas que a gente teve ao longo da nossa história. Vai impactar, né? Agora, o quanto a gente pode olhar para isso como uma oportunidade também para qualificar a existência humana, eu acho que aqui a gente tem também uma janela bacana, assim, de poder pensar o quanto esse impacto ele pode ser impulsionador para o meu desenvolvimento também, se eu conseguir exercitar aquilo que o Marshall falou
no nosso encontro passado, que é a capacidade de antever, né? Então, se eu estou enxergando o que está vindo pela frente, como eu me preparo para isso e como eu protagonizo, então, o meu processo de desenvolvimento para continuar como um profissional desejável, né? Eu acho que esse é o caminho, assim, né? Então, vai impactar, vai, né? Agora, vai impactar um tipo de profissional. E aí vem a reflexão, que tipo de profissional eu quero ser nesse futuro que está aqui, né? Já está aqui no presente. Muito bom. E você, Marshall? Qual é a sua opinião? Compartilho com a Adriana. A gente já vinha falando no bloco da semana passada e eu concordo plenamente com vocês. Vai depender do profissional. Vamos pegar um exemplo. Estou remetendo agora ao histórico do meu pai, que sempre trabalhou na ferrovia. Imagina um comprador que não se atualizou e ainda continua comprando carvão para maré fumaça. Claro que vai impactar. Máquina de escrever, né? Exato. Máquina de escrever, por exemplo, claro que vai impactar. Sim. Se ele está percebendo que a máquina mudou, ela se atualizou, ficou moderna, não vai mais usar carvão, eu tenho que buscar outras ferramentas, eu tenho que me desenvolver. E isso serve. Só que o que a gente está percebendo, estamos nos deparando, é que muitos profissionais estão levando essa pandemia, ligando, com exceção, é claro, visando a área de saúde, simples no momento que vai passar, vai chegar uma vacina e vamos tocar a vida. Negativo, o mundo mudou, as pessoas mudaram, os conceitos mudaram, e não vamos colocar agora a tecnologia como, a tecnologia veio na pandemia, ela veio por uma necessidade de adaptação, mas a tecnologia ela já estava vindo há muito tempo, e ela, mesmo que não tivesse esse período de pandemia, Covid-19, obrigatoriamente ela estaria se desenvolvendo. Então, o profissional cada vez mais tem que se desenvolver. Aquele profissional que ficar estático, não perceber a mudança ao seu redor, a mudança do mundo, é óbvio que ele vai perder espaço. Por exemplo, nós estamos falando já de 2 anos de indústria 4.0. Não falando de profissional somente, sim de organização, de empresa. Quantas empresas se adaptaram ao 4.0? O que é, por exemplo, uma oportunidade que está surgindo no mercado, chamado especialista em IoT? Quer dizer, internet das coisas, inteligência das máquinas, como as máquinas se conversam. Hoje as empresas não têm nem ideia o que seja e não temos profissional para isso. Mas, obrigatoriamente, daqui alguns meses, 1 ano, 2 ou 3, todas as empresas, médio, grande porte ou automatizadas, terão, obrigatoriamente. É muito importante ressaltar que vai depender muito da postura do profissional, do seu desenvolvimento, acompanhar a evolução e também da empresa dar condições para esse profissional se desenvolver. Não podemos cobrar somente o profissional comprador de qualquer área, mas sim a empresa também terá que acompanhar esse desenvolvimento de mercado e de mundo. Muito bom. E você, Guilherme? Não, muito legal. Meus colegas são bem completos e capacitados, então acho que facilita até quando você vem por último, porque acho que eles já tocaram em assuntos bem relevantes e fundamentais para essa posição. A minha opinião sobre tecnologia ela sempre vem para te apoiar, né? Ela sempre vem como uma ferramenta de auxílio. Ela vai impactar aqueles que não se atualizaram, aqueles mais operacionais, isso eu concordo muito com a Adriana também, no sentido de que um trabalho operacional, a inteligência, a tecnologia, ela vai te substituir, mas ela vem de uma forma complementar. E não só em compras, mas se a gente olhar vários exemplos, o Marshall falou da máquina de escrever, eu lembrei da chegada do computador. Também que todo mundo entendeu que iria substituir muita coisa e tal, e não, a gente evoluiu, aquilo foi um ponto de evolução profissional, a gente já se adaptou àquilo, entendeu como utilizar aquilo a nosso favor, e até hoje a gente vem evoluindo dessa forma. Em compras não é diferente, compras é uma área que tem milhões de variáveis, e você fazer isso com uma mente humana é muito mais complexo e talvez não tão eficiente como uma máquina, talvez não, com certeza, você botando uma inteligência artificial vai te ajudar bastante, então acho que ela vem muito para agregar, vem para tirar talvez daquelas pessoas que não se atualizam, que não entra nessa parte estratégica de compras em si, mas não para substituir cadeiras. Eu não acredito muito na tecnologia entrando para substituir a pessoa, ela vem para substituir a ineficiência. Então, o profissional que não atua de uma forma eficiente, ele vai ser substituído por uma tecnologia. Mas aquela pessoa que já traz a estratégia, a nossa parte cognitiva não adianta. A inteligência artificial ainda não faz, né? O diferencial do ser humano ainda é nosso, né? Ainda está com a gente.
quem sabe lá na frente a gente ainda vai ver isso, que eu até falo, a própria indústria 4.0 que foi falado, né, do que a gente está comentando aqui. Concordo muito com o Marshall, é algo que a gente já fala bastante, mas não vejo muito na prática. Acho que ainda vejo muito o falado, né, ali a estratégia e tudo mais, mas a execução, se você for numa empresa mesmo para olhar, eu não vejo isso indo de uma forma tão disseminada. Mas eu acho assim, quando a gente fala de tecnologia, a gente está vivendo essa revolução industrial, entendeu? Assim, eu vou pegar da época do meu pai, se eu falasse para ele que com um relógio eu consigo ligar as coisas, ligar para alguém, fazer uma chamada de vídeo, meu pai ia falar, filho, para de ver os Jetsons, que isso não vai acontecer. Agora, se daqui a 15 anos, por exemplo, a gente entrar em casa e a tua casa inteira for controlada por uma inteligência artificial, como a gente vê em filme, a gente não vai se assustar, porque a gente sabe que isso é possível. Então, acredito muito que a gente está vivendo essa revolução. Eu não acho que daqui a 50 anos vai ser tão diferente assim. Vai ser muito diferente, mas não vai assustar a gente como assustou as pessoas com um pouco mais de idade, de que jamais imaginou que a gente ia chegar um dia, o IoT do Marshall que ele falou ali, isso com certeza vai ser uma super revolução em todos os sentidos. Mas, para responder de forma objetiva, eu não acredito muito na tecnologia vindo substituindo pessoas, ela está substituindo a ineficiência. Então, a gente tem que se adaptar a elas e entender o quanto, como juntos, a gente pode ser melhor. E vejo como um ponto importante da evolução da profissão. Eu queria aproveitar aqui, Guilherme, fazer um comentário. Dois, na verdade. Primeiro, o Márcio, uma coisa que você falou que eu acho interessante, e a gente já falou aqui em alguns episódios, da relevância do profissional se capacitar, mas não pensando no que tem hoje, mas no que vai ter amanhã, né? Dele buscar esse conhecimento do que já... É o que você comentou, né? Você sabe que o IoT é uma coisa que vai chegar, começa a se capacitar em coisas que já estão aí, né? Não naquilo que vai ficar para trás, né? Isso é uma coisa importante. E o segundo, né, eu sempre gosto de fazer essa referência, né, tem um grande parceiro nosso, que é o Flávio Tavares, que já participou de vários eventos do Procurement Club, em uma das apresentações dele, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, muita gente tem medo de perder o emprego para um robô, mas, na verdade, o que a gente está experimentando agora é devolver para o robô aquilo que já devia ser dele desde o início, que a gente fazia trabalho que não devia ser humano, né, mas sim de um robô. Ou seja, que é o que você falou, né, Guilherme, a gente substituir essa ineficiência, passar para quem é mais eficiente que a gente, que as máquinas certamente são, e a gente poder se dedicar para aquilo que a gente, em tese, tem mais competência, que é tratar do ser humano, né? De tratar de competências mais cognitivas, né? Como você comentou. Bom, exatamente. Eu queria mudar um pouco o foco, né? A gente tem percebido, né, que nessa retomada, nem todos os setores estão retomando ao mesmo tempo, alguns estão experimentando, outros, infelizmente, estão sofrendo um pouco mais. Na experiência de vocês no dia a dia, na atualidade, em função dessas questões, existem setores que, de fato, estão mais aquecidos e, em função disso, existe alguma especificidade de skill ou de conhecimento setorial que os compradores estão sendo mais buscados hoje pelos clientes de vocês ou no dia a dia? Como é que vocês enxergam essas questões setoriais hoje e a captação por profissionais com qualificação específica? Queria começar por você, Guilherme. Bacana. Eu acho que, assim, falando desse momento, né, e depois eu vou falar um pouco lá de passado, mas falando agora do momento da pandemia em si, naturalmente as empresas que demandaram esse tipo de posição foram aquelas que não foram tão impactadas. Então, aí, se a gente fala de logística, de saúde, de tecnologia, de bens de consumo também, que todo mundo virou cozinheiro, né? Isso tudo aí, então tá vendendo bastante essas coisas. Aí também fazendo uma correlação com o que o Marshall falou, isso também é uma visão de comprador, dele entender o que está acontecendo nesse momento para ele poder se antecipar. Foi muito desses segmentos num primeiro momento. Mas depois as coisas foram se estabilizando e hoje eu já vejo muito mais parecido com o que a gente tinha pré-pandemia, tá? Então, de demanda ser muito mais dentro dos principais segmentos, mercados, assim. Eu acho que seria injusto até eu te apontar talvez só um segmento ou dois que estão mais aquecidos ou não, mas, óbvio, quando a gente fala de bens de consumo, de energia, de propriedade de construção, de automotivo, tudo aquilo que é pilar do PIB, naturalmente, eles vão ser segmentos que vão ter um incentivo maior, uma oportunidade maior, são indústrias mais estáveis, então isso também não impacta tanto. É um transatlântico que a gente fala, né? Por mais que seja um vento forte, e não querendo diminuir a preocupação da pandemia, muito pelo contrário, mas, digamos assim, para uma empresa, isso impacta, mas não muda muito o rumo, entendeu? Então, as coisas continuam acontecendo. E de conhecimento, cadeiras de liderança em compras é uma cadeira muito mais conceitual.
Então, assim, eu acredito muito nisso, né, do talento da pessoa. Então, se a pessoa tem um talento analítico e atua dessa forma, independente da área ao qual ela vai, da empresa que ela vai representar ou trabalhar, conceitualmente é o mesmo. Então, esse profissional consegue atuar. Agora, os profissionais que estão nas cadeiras abaixo, de coordenação para baixo, digamos assim, aí sim esse profissional precisa ter um conhecimento específico daquele setor ao qual ele vai trabalhar. Porque aí ele sim está ali no dia a dia, assim, o head da área de compras, ele desenha os caminhos, mas quem vai passar por ele são essas pessoas. Então, essas pessoas precisam saber onde tem as pedras, o que são as dificuldades, onde que vai atuar. Então, e eu sempre falo que é para voltar um pouquinho do que eu tinha dito no episódio passado. O que você quer fazer, né? O que você gosta de fazer? Eu não lembro qual dos meus colegas que trouxe essa parte do casamento, mas eu falo, tem muito candidato que me pergunta às vezes, né? Pô, fui bem na entrevista? Eu falo, depende, você foi você? Se você foi você, você foi bem. Você tem que achar uma empresa que quer você como você é, como ser humano, né? Então, acho que é muito importante ter esse tipo de visão, de entender que isso sim é fundamental e importante, e não deixar se contagiar por coisas que possam atrapalhar isso. Então, assim, é o que eu falei, também envolve a parte globalizada e de informação. O mercado está aí, as empresas continuam trabalhando, crescendo, os principais setores estão em destaque na mídia o tempo inteiro de quem não foi impactado ou não, mas é muito mais você encontrar o setor que você admira e gostaria de trabalhar e dentro desse setor da empresa que tem a tua cultura. E aí, só para resumir, lembrando que de coordenador para baixo é importante que você tenha um conhecimento específico, mas posições de liderança para cima é muito mais conceito do que uma experiência exata dentro do setor daquela empresa. Legal. E você, Márcio, você compartilha da opinião do Guilherme? Você vê de outra forma? Como é que você vê essa questão setorial? Não, sem dúvida que eu compartilho. E complementando, eu acho que o profissional, vou começar pelo profissional, pelo perfil, depende, claro, que da vaga, do perfil da oportunidade, do perfil do gestor, da cultura da empresa. Cada empresa tem a sua necessidade. Dentro da necessidade, olhando como um todo, o profissional que trabalhar mais com as competências, as entregas e principalmente, e que eu sempre digo, ser hands-on, que correr atrás e trabalhar bastante o planejamento e a parte estratégica, o perfil de comprador levará uma grande vantagem dentro do mercado. Claro que sem esquecer do idioma, que é uma necessidade por causa de uma visão hoje global. Em relação às áreas e os ramos, a área de saúde, por uma questão de necessidade, houve um crescimento de oportunidades em todos os níveis, por causa da necessidade mundo, por causa da pandemia. A outra área que cresceu bastante, e aí anda-se junto, que é a área, o ramo farmacêutico. Quanto mais nós ficamos em casa, mais nós adoecemos. Isso é uma verdade. Você vai ficando em casa, você tem uma cefaleia, você tem uma dorzinha de barriga, você se sente mal e vai utilizando medicamentos, vai, infelizmente, automedicando. Então, é claro que, nesse momento, a indústria farmacêutica levou uma grande vantagem no mercado. A indústria alimentícia também está em alta. Quanto mais nós ficamos em casa, mais atacamos a geladeira. Simples, né? É simples isso. Então, é óbvio que esse segmento também cresceu. Acompanhando essas duas, agronegócio, o agronegócio está em tudo, o agrotech está em tudo. Nós estamos olhando aqui eu estou olhando aqui no meu notebook, o plástico é ligado, tudo é ligado, então o agronegócio faz parte, e hoje é o mais importante ramo da nossa balança PIB, e tem um segmento que tem uma característica muito peculiar, que eu tenho que colocar para vocês também. Segmento da construção civil. Construção civil, estou falando da parte das indústrias e materiais para construção civil, estão arrebentando. Por que isso? Porque, na verdade, nós estamos ficando na nossa casa e nós vamos arrumando. A gente vê um gesso quebrado, a gente quer arrumar, a gente quer trabalhar com a madeira, quer mexer numa coisa. É nesse momento, incrível que pareça, a gente quer reformar a nossa casa, então está arrebentando. Com a consequência de tudo isso, nós estamos vendo um aumento muito grande da demanda do básico, que é embalagem, plásticos e papelão. Há uma demanda muito grande, incluindo também para aço, mas é dentro da conjuntura do mercado. Claro que isso pode se tornar uma bolha nos próximos meses e depois vai se readequar, mas esses segmentos estão em alta. Legal. E você, Adriana, como é que você vê essa questão de segmentos, setores? Eu concordo plenamente com o Guilherme e o Marshall resumiu muito do que eu observo também. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? E aqui no Rio Grande do Sul eu trabalho com empresas de grande porte e as empresas que mais aqueceram aqui dos meus clientes foi o agronegócios e a área financeira. Foram dois segmentos assim que
de fato, expandiram e cresceram em meio a essa crise toda e estão trabalhando, então, fortemente também em perspectivas de desenvolvimento. Muito ancorado naquilo que o Marshall falou de relações duradouras, né? E, então, o desenvolvimento cresceu demais nesse momento em virtude disso. E uma das coisas que eu observo, assim, acompanhando alguns clientes que estão fazendo a gestão da mudança na área de compras, né, eu observo que eles estão contratando profissionais que tenham mais capacidade de compor, né, de trabalhar coletivamente, porque como as estruturas estão sendo remodeladas e há necessidade de pensar, né, em como essa estrutura dá conta de todo esse cenário, eles precisam de pessoas que tenham essa capacidade de compor como time, né, e menos focado no seu mundinho, né, mas podendo compor mais com o time. Então, eu vejo que isso tem sido uma busca, e eu observo que os meus clientes têm buscado contratar pessoas que tenham experiências distintas dos segmentos deles. O que tem me chamado bastante atenção na área de compras. Antigamente, eu via os clientes procurando muito, não, eu quero um comprador, se eu sou do agronegócio, eu quero um comprador do agronegócio. Agora, eu tenho percebido os clientes trazendo pessoas de outros segmentos, de outras áreas, com a intenção de ampliar a visão e de ampliar a perspectiva, né, para conseguir construir uma área capaz, né, de poder articular diferentes necessidades. Então, eu tenho percebido isso também. Assim, não sei se é uma percepção de um movimento muito próprio daqui, mas tenho percebido isso também. Interessante. Posso complementar, Adriana? Por favor. Claro, fica à vontade. Adriana, eu fico aqui em São Paulo, estou nesse momento falando da unidade de Campinas, da Thomas Case, e atendo aí o Sul também, Montenegro, Horizontina, Porto Alegre, com um grande parceiro meu, Munhoz, e então conheço um pouquinho. Então, não é somente a sua percepção, não, viu? É uma realidade. As empresas, claro que quando tem que contratar um comprador específico, que tem que trabalhar com um determinado fornecedor daquele segmento específico, entende-se, claro, até é evidente. Mas a maioria das empresas também, principalmente nesse momento, para sair do novo igual, as empresas também estão saindo da caixinha e eles não querem trazer aqueles mesmos vícios do segmento. Isso. Querem trazer profissionais com outras culturas, outras mentalidades e pensando diferente, como você falou. Você está correta, não é uma percepção, é uma realidade futura e presente. Vamos lá. Gente, a gente está caminhando para o fim, né, desse episódio. A gente também tem essa sensação de né, dava para ficar mais uma hora aqui conversando. Não, é engraçado, né? Que todo episódio que a gente acaba, a gente sempre fala, poxa, a gente tem que fazer um segundo, né? Não, tá muito bom, gente. Mas assim, a gente sabe que tem muitos profissionais no mercado, a gente conversou um pouquinho aqui sobre a questão de oferta e demanda, a gente já conversou um pouquinho da crise, né, que tem profissionais disponíveis no Brasil, no mundo e etc. É uma situação, né, que infelizmente faz parte aí da nossa realidade. Então eu queria agora que vocês deixassem alguns conselhos para esses profissionais que estão em busca de recolocação, né? Quais seriam aí as dicas para esses profissionais? Tá? Eu queria começar por você, Marshall. Prazer. Primeiro, agradeço pelas oportunidades, pelas 2 oportunidades dessa reunião. Espero que tenha a terceira, a quarta e seja parceiro de vocês. O perfil do profissional é aquele que tem que olhar mesmo como um novo mundo, um novo momento e pensar diferente. Começar aqui, eu estou empregado, mas eu tenho empregabilidade? Eu estou empregado, mas eu tenho empregabilidade? O que falta para mim? Que curso que eu devo fazer? Que idiomas? Eu quero continuar sendo um profissional técnico. Então, busca uma especialização. Eu quero ser um profissional mais generalista, busca uma liderança, eu quero crescer, eu quero continuar. Tem que fazer uma autorreflexão para depois trabalhar as estratégias e um planejamento. Esse é o profissional do futuro. Mas é importante, esse termo não existe. Eu vou roubar a ideia do meu querido amigo aqui, que mora na mesma cidade que eu, o Max Geringer. O profissional ele tem que ter iniciativa, mas tem que também ter acabativa. Ele tem que ter
planejamento, mas ele tem que executar. Então, o profissional que está trabalhando, ele tem que buscar o que eu preciso para aumentar a minha empregabilidade. Então eu vou buscar o mercado para me antecipar e ouvir o mercado. Eu estou disponível, mas o que eu preciso melhorar para aumentar as minhas chances de recolocação? Não estou conseguindo por conta própria? Busca uma empresa especializada, busca um parceiro, busca alguém. Mas o mais importante é olhar para si e ver aonde estão as minhas virtudes e os meus gaps e trabalhar estrategicamente o planejamento e colocar em prática. Muito bom. E você, Adriana? Bom, eu, além disso tudo que o Márcio falou, que eu acho que é muito significativo, eu acho que tudo começa dentro, né? Dentro de cada um de nós. Então, que as pessoas possam olhar para dentro de si mesmas e primeiro perguntar, né? Que vida eu quero ter? E a partir disso, que trabalho cabe nessa vida, né? Eu acho que essa é a grande reflexão filosófica, assim, que por muito tempo nós fugimos dela. Eu escuto muitas pessoas falando do medo da robotização, né? E muitas vezes eu compartilho uma percepção que eu tenho, de que eu não entendo por que as pessoas têm medo da robotização, se boa parte delas já são robotizadas, né? Já são anestesiadas e não conseguem olhar para os seus sentidos. A grande diferença que a gente tem entre o robô e nós é que o robô ele pode até ter a mesma cognição que a gente, mas ele não tem o mesmo nível de consciência, porque consciência é sentir, né? E um robô não sente o que nós sentimos. Então, isso ainda não é possível, né, de ser desdobrado por inteligência artificial. Então, sentir, né, o que se quer para a vida é o primeiro passo para a gente poder escolher a carreira que combina com ela e que conecta com essa essência. E, a partir disso, poder realmente tentar antever, né? A gente sabe que 65% hoje dos alunos que estão em ensino médio, 65% deles vão fazer coisas que a gente nem sabe ainda, né? Que a gente nem tem ideia do que será, né? E a gente sabe que boa parte da vida humana, esse conceito de carreira única, né? De que a gente faz uma escolha para o resto da vida e morre com ela, já não tem mais sentido também, né? Que bem possivelmente as pessoas aí vão ter 4, 5, 6 carreiras aí ao longo de sua vida. Então, a vida está nos propiciando um conjunto de experimentações nunca antes visto, né? E eu vejo isso como grande oportunidade para a gente se qualificar como humanos. Então, esse é o conselho assim, que eu dou, olha para dentro de si mesmo, se conecta consigo mesmo, que o resto fica mais fácil. Érica, antes de você passar para o Guilherme concluir, eu não posso perder o gancho de dizer que o que você falou, né, Adriana, que a gente vai mudando, né, com o passar do tempo, né? Quem diria que a gente ia ser apresentador de programa, né, Érica? Nossa, era assim uma competência reprimida, né, André? A gente estava assim, nossa, logo, né, alçando voos aí na carreira de apresentador, né? Desculpa. Vamos lá, vai, Guilherme, agora é contigo. Muito bom. Primeiro, queria agradecer também, acho que é um prazer estar aqui, aos meus colegas, foi muito bacana. Essa troca é sempre super valiosa, a vocês também, a todos envolvidos, produção também foi super bacana. A minha visão, assim, eu estava pensando enquanto os meus colegas estavam falando, eu entendo que tanto para quem está empregado ou como para quem está procurando hoje uma nova oportunidade, o planejamento e resiliência sejam talvez as duas melhores dicas que eu posso dar para eles. O planejamento relacionado a plano de carreira, que foi um pouco do que o Marshall trouxe também, assim, então, o profissional que está empregado hoje, para onde eu quero ir, sabe? Assim, desenha aqui que é teu plano de carreira, onde você quer chegar, e aí fazer mesmo que um planejamento em casa, assim, para eu chegar nessa posição, quais são as skills que eu preciso ter, o que eu preciso me desenvolver, e fazer esse planejamento de investimento também na tua carreira, de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de experiências, tudo isso para que você chegue nesse teu objetivo. E para quem está procurando uma oportunidade, é a mesma coisa. Então, assim, quais empresas eu gostaria de trabalhar hoje, que tipo de modelo de negócio, o que eu gostaria de fazer, desenha isso, deixa isso tudo mapeado e começa a execução do planejar e executar, como o Marshall trouxe também, no sentido de vai atrás. Network é muito importante, então, de se conectar com essas pessoas, de ter um currículo atualizado, de ter um LinkedIn atualizado. Então,
ter tudo isso ali para que você consiga o teu objetivo. E a resiliência, porque com certeza não vai ser fácil, não vai ser simples, vão aparecer problemas. Aquela empresa que você botou no teu planejamento, que daria a experiência que você precisa para chegar naquele teu cargo de diretor, quando você entrou nela, a empresa mudou, isso não fica mais no Brasil, agora está tudo decidido pelos Estados Unidos, então essas coisas vão acontecer. Você precisa saber fazer ali o remanejo de rota durante tudo isso e continuar sendo resiliente, acreditando no teu objetivo final, para que você chegue nesses objetivos. E isso só vai dar certo se tiver a parte que a Adriana trouxe, se isso te fizer sentido para você como pessoa, entendeu? Não diferenciar o ser humano do profissional. A tua profissão tem que ter a ver com o que você busca como pessoa, senão isso em algum momento não vai fazer mais sentido para você. Então, desenha todo esse plano e todo esse objetivo, onde você quer chegar, ou a empresa que você quer entrar, se você está no mercado, com base naquilo do que para você é importante, naquilo que você quer. E aí vai atrás, seja resiliente, que com certeza você vai chegar. Assim, se eu pudesse resumir tudo que vocês falaram, né? Eu diria que eu começaria com o que a Adriana comentou, né? De entender, primeiro internalizar o que você deseja para sua vida e traçar o seu caminho, né? Aquela história, aquela velha e sussurrada frase de que para quem não sabe para onde ir, né? Qualquer caminho serve, né, Adriana? Tem que primeiro entender qual o caminho que você quer trilhar. Aí depois esse foco e resiliência, né, Guilherme, que você comentou de, a partir do momento que eu sei, focar no meu objetivo. E um pouco do que vocês três disseram também, sabendo que em algum momento você vai ter que replanejar tudo de novo, né? Nada é para sempre, né? Vai ter que estar sempre se reinventando, né? O tempo todo. Isso de quem já tem cabelo branco, né, Érica? Sabe bem como é que é essa história. Fale por você, eu não tenho. Eu tô sozinho, não me nessa. inclua nisso. Né? Tá bom. Bom, então... É isso daí. Infelizmente, acabou, né? A gente está terminando aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês, Marshall, Adriana, Guilherme, foi muito bacana. Eu tenho certeza que o comprador que está assistindo levou muita coisa importante para ele repensar aí os caminhos, achar de novo os caminhos, né, da carreira e de vida também, né, não tenha dúvida. Érica, mais uma vez, obrigado aí por Eu que agradeço, mais um André. episódio. E a gente se vê no próximo. É isso daí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado.